capacidade de produzir drone muito barato em escalas massivas jamais vistas. Os americanos, os europeus, os japoneses, os taiwaneses, todos os aliados do Ocidente não são capazes, não encontraram uma saída para esse tipo de guerra. Eles não têm a saída. A Ucrânia tem a saída. E agora está na hora de olhar para a Ucrânia e falar: pô, Ucrânia, a gente não está dando valor na sua resistência aí. O Trump só critica e reclama da Ucrânia. Está na hora dele ir lá e falar: vamos conversar? Porque você tem uma tecnologia, você está lidando com essa ameaça há um tempão e você não tem dinheiro. Como é que você está fazendo? E o mundo precisa disso. Então a China está feliz da vida, né? Voltando para o raciocínio aqui. Quem mais está feliz? A Rússia está muito feliz. O preço do petróleo está aumentando. Conforme o preço do petróleo aumenta, essa é a fonte de sustentação e financiamento da guerra da Rússia e da economia russa. Ontem, o Scott Bessent decidiu acabar com as sanções contra o petróleo russo que já está em alto mar, para ver se ele consegue fazer o preço do petróleo no mundo baixar. Ou seja, os Estados Unidos tirou as sanções contra a Rússia. A Rússia está ganhando com o petróleo. As baterias antiaéreas que alimentam a Ucrânia estão se tornando uma commodity, um equipamento mais raro, mais difícil, vai sobrar menos para ir para lá. Os Estados Unidos vai precisar de mais arma conforme a guerra vai continuando, menos armas sobrando para a Ucrânia. As sanções contra a Rússia foram levantadas, então a Rússia está feliz da vida. Os Estados Unidos, a Rússia e a China, outro ponto que eles também estão felizes, olham para tudo isso e falam: maravilha, deixa os Estados Unidos ficar atolado em mais uma guerra no Oriente Médio por mais muito tempo. Foi isso que aconteceu nas últimas 2 décadas e foi isso que fez a Rússia fazer o movimento que fez. Foi isso que fez a China estar colocando as asinhas de fora cada vez mais. Então, os dois estão muito contentes. A China, sim, perde num lugar. Ela precisa de energia. E essa energia, né, afeta, óbvio, o seu país no fornecimento, que é um problema que os Estados Unidos não têm, mas afeta no preço também. Os Estados Unidos é afetado no preço, não é afetado no fornecimento. Os países da Ásia são afetados no preço e no fornecimento. A China tem alternativas? Tem, ela tem estoques gigantescos. E ela está construindo esses estoques há muito tempo, exatamente porque ela está se preparando para uma guerra em alguns anos. Tenho dito isso sempre. E ela pode comprar mais da Rússia. Então a Rússia também fica feliz. Mas, professor, não me parece, não te parece meio loucura? O Trump sabia que provavelmente o petróleo ia subir e o preço, diferentemente no Brasil, onde o governo brasileiro segura o preço do combustível na unha, né? Até esse foi um dos motivos que no governo Dilma, Petrobras quase quebrou, né? Petrobras anunciou agora que vai subir. Subiu o diesel, mas pouquinho, né? 11% tinha que subir 30%. Não, né? tinha que subir 50% e subiu 11%. Mas não te parece suspeito o Trump? Nos Estados Unidos, cada 1% que sobe o petróleo, sobe 1% a gasolina na bomba automaticamente no dia seguinte. Não te parece suspeito o Trump, sabendo de tudo isso, do impacto na popularidade dele, ele fazer esse movimento nesse momento, em véspera de midterms nos Estados Unidos? Tem 2 elementos aí, Ferri. O primeiro é o estratégico e o outro é o político. Vou começar pelo estratégico. É o seguinte: toda guerra é um jogo de nervos. Então você faz um movimento, espera que aquele movimento crie uma dificuldade para o seu inimigo. O Trump fez o movimento sabendo que esse risco existia, mas ele fez uma aposta, que era o seguinte: quando eu vim massivamente para cima do Irã, o regime vai colapsar. Tanto que o primeiro ataque foi o quê? Decapitação do líder supremo. Foi uma loucura aqui. O primeiro ataque matou o líder supremo do país, que está há 46 anos, estava há 46 anos no poder. Isso não é pouca coisa. E foi um ataque bem feito, e deu certo, e mataram ele. E aí ele começou a pensar: bom, eles vão recuar. Aí eles não recuaram no primeiro minuto. Aí ele falou: tá bom, então eu não vou recuar agora. Deixa eu dar mais um passo e ver se eles colapsam. É um jogo de resistência isso daqui.
Então, cada um dos lados tá vendo quem aguenta mais. Isso é uma aposta. E a lógica do Trump é a seguinte, esse problema é muito sério por um custo muito pequeno. Eu posso ser bem-sucedido rapidamente. E eu fui bem-sucedido rapidamente em outras ocasiões. Com Hamas, né? E com a Venezuela. Então, e com a operação do ano passado, que foi uma operação pontual, não resolveu todos os problemas, mas deu tudo certo. Então, na cabeça do Trump vai dar certo. E ele está bancando essa aposta. Mas, como eu estou dizendo, é uma aposta. Por quê? Porque o objetivo é muito mais complexo. Porque o Irã está jogando um outro jogo. E aí a gente entra para a segunda possível explicação, que ela é política. Está parecendo que o Trump não está mais tão preocupado com os resultados políticos. Existe uma discussão grande, né, nos Estados Unidos. O Trump não pode concorrer a um terceiro mandato. Sim. Só que os apoiadores do Trump... Os MAGA querem dizer Os MAGA dizem que não existe essa lei. Você vê o Steve Bannon falando, dando entrevista para Economist, ele fala claramente, o Trump será o candidato. Mas existe essa lei? Claro. Existe a lei que ele não pode. Só pode ser 2 vezes presidente na história, né? É diferente do Brasil. No Brasil tu pode ser reeleito uma vez, mas daí depois tu pode pausar e voltar. A lei é muito clara lá. 2 vezes. Só que o que eles querem fazer? Eles querem burlar. Eles estão dispostos a arrebentar com a lei. E o Bannon fala na entrevista com todas as letras. Se o povo americano quiser, nós faremos o que o povo quer. E assim, vai ser um mega problema se isso for feito. Porque você vai botar a democracia americana, né, em xeque, vai ser uma crise de confiança nas instituições americanas, vai ser um abalo. Mas ele tem a maioria hoje para votar essas... Não para passar uma mudança dessa. E ele só tem... É uma maioria qualificada, né? É uma maioria qualificada, número 1. E você, para fazer essa mudança, você precisa de uma maioria depois do Congresso dos estados. Tipo, impossível passar essa lei. Passar a lei é impossível. Os caras vão na força. Se eles quiserem, eles estão pensando em... Vão ser chamados de golpista. Mas vão, claro que vão. Vai ser um problema para o mundo. Mas como seria para ir na força? Só para eu entender. Golpe. Não, ele vai falar... Ele vai virar e falar assim... Essa lei é inconstitucional. Essa lei não serve, a população quer, eu vou botar aqui o meu nome na urna, ele vai falar, a urna é roubada, não aceitaram, não aceitei o resultado. Você vai começar com todo tipo de discussão. E a Suprema Corte, ela é maioria conservadora. Você tem 6 juízes que são conservadores e 3 progressistas. Então você tem uma corte de 6-3. Trump levou um revés no tarifaço de 3 conservadores votaram junto com os outros progressistas proibindo o tarifaço. Perdeu de 6-3. Isso não quer dizer que a Suprema Corte vai estar com ele, né, numa história dessa, mas só estou dando aqui o cenário. Mas o que parece mais, né, voltando para a sua pergunta, parece que ele não está preocupado em concorrer para um terceiro mandato. Olhou, tá pensando, que saco, tipo, olha a idade que eu tenho, sei lá. Vou fazer o que precisa ser feito para ser reconhecido pela história como alguém que deixou um legado e fiz coisas muito difíceis que nenhum presidente americano quer fazer. Resolver o problema do Irã é uma situação, é um objetivo muito difícil e precisa ser resolvido. E ele resolveu encarar essa história. Então, tu acha que ele abandonou a popularidade? Eu acho que ele não está preocupado. Todos os sinais dele contradizem a regra básica que você descreveu aí. Não faz sentido ser... Agora,